Boa tarde, paz e graça, tudo bem? Agora vamos para o segundo vídeo. Nesse, de fato, vamos ler e falar a respeito do texto, que retrata o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, tendo agora algumas informações que foram apresentadas no primeiro vídeo. Então vamos ler, fica em João, capítulo 4, versículo 1, que diz assim: Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jesus dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: Como sendo tu judeus, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Algo que não foi retratado, aqui eu li até o versículo 9, algo que não foi retratado no primeiro vídeo é o porquê desse impasse entre judeus e samaritanos. Para poder compreender o que aconteceu, o porquê desse impasse, a gente vai para o livro de Esdras, capítulo 4, verso 1, que diz assim: Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de família, e lhe disseram: Deixa-nos edificar convosco, porque, como vós, buscaremos o vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir para aqui. Porém, Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhe responderam: Nada tendes convosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Eu li do verso 1 ao verso 3 do capítulo 4 do livro de Esdras. Então, esse impasse entre os judeus e os samaritanos, eles têm origem na reedificação, quando o povo que foi levado cativo para a Babilônia, ele volta depois de se completarem os 70 anos. Quando ele volta, por meio de Zorobabel é construído o templo e depois é reconstruído o muro de Jerusalém. Tanto no capítulo 4 de Esdras, quanto no capítulo 4 de Neemias, em ambos, os samaritanos vão, no primeiro, eles vão se oferecer para ajudar o povo de Israel na construção do templo. No segundo, eles já vão fazer de tudo para que a construção dos muros de Jerusalém não aconteça. Então, essa é a origem desse impasse entre samaritanos e judeus. Continuando, versículo 10. Replicou-lhe Jesus: Se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: Quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: Vai,
chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: Bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, podes crer-me, e a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Eu li aqui até o versículo 25. É importante retratar que a mulher samaritana e o povo samaritano do tempo de Jesus, eles tinham a esperança no Messias, porque na vinda do Cristo, do Messias, do ungido, do Filho de Deus. Por quê? Porque quando os primeiros samaritanos, que são povos de Sepharvaim, de Ava, de Babilônia, de Cuta, de vários lugares, quando por meio do rei da Síria eles são levados para Samaria, eles são punidos por Deus, porque eles não conhecem o Deus verdadeiro. Então eles vêm com a sua idolatria e Deus os pune. Isso é informado ao rei da Síria, e o rei da Síria manda um sacerdote para instruir esse povo na lei do verdadeiro Deus, do Deus de Israel. Por meio da lei, o povo passa a ter a mesma esperança que os judeus, porque a lei é a sombra de coisas futuras. A lei, ela nos serve como um aio até a vinda de Jesus, ela nos guarda até Jesus. Por meio da lei, encontramos Jesus. A lei é pronta para Cristo. Então, os samaritanos passam a ter a mesma esperança que os judeus. Algo que é importante ressaltar é que esses reis que eu vou citar os nomes, Salmaneser, Senaqueribe, Azar-Ardom, Osnapar ou Assurbanipal, foram reis da Síria, e a Bíblia retrata que esses reis trouxeram povos das regiões que eles conquistaram e colocaram no Monte de Samaria. Então, por conta de eu ter lido a passagem de Esdras capítulo 4, e eles se referem a Azar-Adom, é importante saber que não foi só um rei da Síria que mandou povos de várias regiões para Samaria, mas outros reis assírios também. Bom, então a mulher samaritana e os samaritanos, eles têm a mesma esperança do Messias. É importante extrair também do texto que a mulher samaritana, ela fala para Jesus: nossos pais adoraram neste monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o local onde se deve adorar. E Jesus, ele responde para ela: mulher, podes crer-me, e a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. A salvação, ela tem origem judaica. Deus, ele se mostra como Deus de Israel. Ele se revela ao mundo através de um povo que é a descendência de Abraão. Ele promete a Abraão que ele vai ser o Deus da descendência dele. Então ele se mostra ao mundo por meio de Israel, por meio dos profetas israelitas. Então Jesus fala no verso 23: vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade.
porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aí ele fala, Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, não há um local, como houvera no Velho Testamento, que era preciso levar os sacrifícios em Jerusalém, como está retratado em Deuteronômios capítulo 12, 13 e 14. Agora, nós, quando cremos, somos selados com o Espírito Santo da promessa, e no texto que fica em 1 Pedro, capítulo 2, versos 4 e 5, diz assim: chegando-vos para ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como as pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, por meio da fé, a gente é selado com o Espírito Santo da promessa, e o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, ele passa a habitar em nós. Então, nele, oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. No Velho Testamento, infelizmente, na religião, na visão de religião, não como a verdade do cristianismo, uma religião superficial, se cumpre o que é dito nas Escrituras, que diz assim: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, em vão me adoram. Então, os líderes israelitas, os fariseus, saduceus, o povo do Sinédrio, eles adoravam a Deus com o coração, com os preceitos de homens, mas internamente, Deus é espírito, ele sonda os corações, ele esquadrinha as mentes, ele prova o nosso coração. No coração, eles não tinham esse desejo de adoração. Então Deus, aqui no texto retrata que chegou um momento em que Deus ele procura verdadeiros adoradores, não adoradores que têm como objetivo, como correto, como adequado e algo que se faz extremamente necessário em um local específico, mas tendo no seu coração o desejo de uma adoração sincera para com Deus. Então, o texto ele nos oferece isso, mostrando que não devemos nos preocupar neste momento de quarentena de não estarmos num templo. É muito bom, muito rico a comunhão entre irmãos, e é necessário que tenhamos a comunhão, mas a adoração a Deus não deve ficar presa a um local específico, porque Deus ele procura verdadeiros adoradores, não adoradores que adoram em Jerusalém ou no Monte Samaria, mas adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mais uma informação, e acredito que nesse pequeno vídeo, acredito e espero que seja uma ferramenta de Deus para enriquecer a nossa fé. Uma informação é a respeito de Jesus. Ele fala a respeito da água da vida. No texto que fica em Ezequiel, no seu capítulo 36, vai dizer a respeito da nova aliança, que os israelitas tinham profanado a primeira aliança feita no Monte Sinai, e Deus ele fazer uma nova aliança com a casa de Judá e a casa de Israel. No texto de Jeremias 31, ele vai falar desta aliança e ele aponta os dois reinos, reino do norte e reino do sul. Já no texto de Jeremias 36, ele está falando diretamente, ele usa a palavra Israel. Então ele fala que aspergirá a água pura para nos purificar de todo pecado. Então Jesus, ele falando a respeito de dom de Deus, ele está se remetendo ao Espírito Santo, que tem até uma passagem das Escrituras que fala: se vós sendo maus sabeis das boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais se pedis o Espírito Santo, o Espírito ao vosso Pai, se ele não vos dará.
Então, só nesse diálogo de Jesus com a mulher samaritana, encontramos algumas verdades. Encontramos que Deus ele procura verdadeiros adoradores, ele não procura uma religiosidade superficial, mas ele quer que oferecemos sacrifícios espirituais agradáveis por meio de Jesus Cristo. Jesus ele fala, eu sou a videira, vós sois os ramos. Ele fala que aquele que está em mim, este dá fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, por meio da fé, recebemos a Jesus Cristo, somos selados com o Espírito Santo da promessa, e por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo, passamos a ser verdadeiros adoradores, que adoram o Pai em espírito e em verdade. No texto de Ezequiel 36, falando da nova aliança, é dito que Deus ele vai tirar o nosso coração de pedra e vai nos conceder um coração de carne. E passaremos a ter prazer nas leis de Deus. Passaremos a ter prazer nas ordenanças de Deus. Deus ele não quer que fazemos algo superficialmente. Ele quer ser amado de coração. Então, quando entendemos o Evangelho assim como a mulher samaritana, que depois, na continuidade do texto, ela vai para a sua cidade e ela diz que, no versículo 39, muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do quê? Em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele, por causa da sua palavra. E diziam à mulher, já agora, não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, aquilo que a mulher compartilha com os samaritanos faz com que eles venham conhecer quem é esse Jesus, quem é esse que disse tudo quanto ela tinha feito. E ao passarem 2 dias com Jesus, escutando Jesus, eles reconhecem que Jesus é o Salvador do mundo, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Concluindo com essas poucas informações, um texto extremamente rico, que levaria horas e mais horas para extrair toda a sua riqueza, a gente conclui com o que diz no Evangelho de João. O Evangelho de João, capítulo 20, verso 30, que diz assim: Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Eu gosto muito desse texto, que ele retrata qual foi o propósito do Evangelho de João. João ele registra o ministério de Jesus, ele registra milagres de Jesus, mas ele fala, Jesus ele operou muitos milagres que eu não registrei. O propósito de eu registrar esses milagres é para que creiais que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Que a esperança dos samaritanos que aprenderam por meio do sacerdote que foi para lá, que essa esperança, ao lermos o Velho Testamento, venha preencher o nosso coração com a certeza, ao chegarmos no Novo, que Jesus ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia fala que Deus o fez pecado por nós, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Deus ele faz o seu próprio Filho pecado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Jesus ele é o Salvador do mundo. Por quê? Porque o seu sacrifício ele é pelo mundo. Só que só aquele que crê, ele obtém os benefícios desse sacrifício. Jesus é o Salvador de todo homem, principalmente do que crê. Então, do que foi extraído do texto da conversa de Jesus com a mulher samaritana, viemos a reconhecer que Jesus não se apresenta como uma religião e ele nem espera de nós uma religião superficial.
mas ele espera uma adoração sincera por meio da pessoa dele. Ao crermos, depositarmos a nossa fé em Jesus, crermos que somos pecadores, que não vivemos para Deus, que muitas vezes adoramos a Deus com preceitos de homens, mas o nosso coração está longe dele, que ao crermos essa situação se modifica. O Espírito Santo passa a habitar dentro de nós e passamos a amar a Deus. A Bíblia diz, nós amamos porque Deus nos amou primeiro. Que essa palavra enriqueça a nossa fé, assim como os samaritanos se regozijaram e disseram à mulher, agora já não cremos pelo que você nos disse. Agora nós cremos porque testificamos que Ele é o Cristo, o Salvador do mundo. Então que essa mensagem ela enriqueça a nossa fé, assim como o buscar informações para transmiti-la enriqueceu a minha. Que Deus os abençoe.